Olá irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Bom, antes de iniciarmos, gostaria de pedir aos irmãos que estiverem pelo YouTube que se inscrevam no canal, que deixem o seu like. E os irmãos que estiverem pelo aplicativo, após o término do vídeo, vão lá no YouTube, se inscrevam no canal, deixem o seu like também, porque isso ajuda a gente a levar a Palavra de Deus dentro do YouTube. Quem tiver dúvidas, sugestões, pode mandar ou nos comentários do YouTube ou no íconezinho de interrogação que tem abaixo do vídeo no aplicativo. Vou estar recebendo todas essas perguntas e vou estar respondendo a todos. Bom, antes de iniciarmos, gostaria de fazer 2 pedidos de oração. Um pedido pelo aplicativo, que ele se mantenha no ar, que estamos enfrentando dificuldades e que possamos realmente estar mantendo o aplicativo lá, porque ele tem ajudado a muitas pessoas. E outro pedido, gostaria de pedir em especial pela irmã Gleice, que tem pedido constantemente no aplicativo, para que oremos pela tia dela, a Luzimeire. Espero ter falado o nome da sua tia certo. Possamos estar orando por ela e por tantas pessoas que têm sofrido com essa doença agora. A tia dela está na UTI já há bastante tempo. Possamos estar orando por ela e por tantos outros irmãos que têm sofrido por conta disso. Bom, já iniciamos, nós vamos hoje responder a pergunta da irmã Eriana, que ela perguntou se um cristão que se casa com um gentil, se ele comete um pecado. Então, antes de respondermos sim ou não, a gente vai abrir a palavra e vamos estudar e refletir sobre o tema. Vamos abrir 2 Coríntios, capítulo 6. Verso 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade que pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? Então aqui já está deixando bem claro já a opinião bíblica sobre isso. Como é que pode misturar o justo com o injusto, o puro com o impuro? Como é que se mistura óleo com água? Essa mistura não casa, não bate, não dá liga, não é uma coisa homogênea, não é uma coisa que fica bom. Então já temos um exemplo uma orientação clara, bíblica bem clara para que não façamos isso. E aqui quando eu falo em jogo desigual, aqui tem os títulos em cima, né? Nenhuma comunhão com os incrédulos. Eu acho importante frisar que a comunhão em si é o mesmo sentido da palavra, de andar juntos, de ter um relacionamento. Então esse relacionamento não cabe só para relacionamentos afetivos, como casamento ou namoro, ou noivado, mas também para questões de negócios. Então você não vai abrir uma sociedade com uma pessoa incrédula e outras coisas que você pode vir a ter com pessoas que não compartilhem os mesmos valores e princípios que você. E aí um dos pontos que vamos falar mais para frente desses pontos. Vamos abrir outro verso. Gênesis 24. Gênesis capítulo 24. Gênesis 24. É o verso 3. Para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre as quais habito. Então aqui é uma orientação de Sara para Abraão. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, desculpa, não é, é de Abraão para o seu servo, que ele não queria que o filho dele se casasse com... Gente, vou tentar não contar o contexto, que eu não estudei essa passagem, o texto todo aqui para lembrar os detalhes. Mas aqui a questão é que Sara e Abraão, eles tinham a preocupação de que Isaac não se casasse com uma cananeia,
da terra que eles habitavam. Então foram buscar Rebeca distante lá de onde eles vieram. E trouxeram Rebeca para se casar com Isaac, para não cometer o jugo desigual aqui. Eles tinham essa preocupação de não cometer o jugo desigual com o filho deles, porque os pais tinham essa preocupação já com os filhos, e essa era uma coisa que era muito enraizada nas culturas mais antigas, que os pais tinham a preocupação de ver com quem que os filhos iriam casar. Então a gente vê essa preocupação de não ter o jugo desigual dentro da família de Isaac, que Isaac formaria, porque se misturasse um crente em Deus e uma cananeia que não tinha a mesma fé que ele, com certeza teriam muitos problemas ali. Abraão e Sara, que tinham a mesma fé, compartilhavam da mesma fé, dos mesmos valores, já tiveram muitos problemas com relação a se deixar levar pelo pecado. Imagina se não fosse, se um dos dois não fosse, seria muito pior. E vamos lá em Juízes agora, o último verso para a gente ler, Juízes 14, do verso 1 ao verso 3. Desceu Sansão a Tímna, vendo em Tímna uma das filhas dos filisteus. Subiu e declarou ao seu pai e sua mãe, disse: Vi uma mulher em Tímna das filhas dos filisteus. Tomai-ma, pois, por esposa. Então aqui Sansão desceu de onde ele morava, foi até uma terra estrangeira, viu uma estrangeira, não compartilhava da mesma fé, achou-a bonita e queria se casar com ela. Voltou para casa dos pais e avisou. E aí o verso 3 segue. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vós tomai a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque só desta me agrado. Então os pais de Sansão aqui, com a mesma preocupação que Abraão e Sara, para que Sansão não cometesse o jugo desigual. E aqui a gente vê claramente que Sansão foi se deixado levar pelos olhos dele, por aquilo que ele via, porque ela era formosa, ela que era bonita, e ele queria ela, ele não queria a outra. E a gente vê aqui o quão, a gente estudando a história de Sansão, a gente vê o quanto que isso foi ruim para a vida dele. Ele poderia ter tido uma vida totalmente diferente se tivesse um casamento diferente, se tivesse optado por uma escolha diferente. E hoje em dia, principalmente hoje em dia, nas igrejas, esse valor de tomar o cuidado, principalmente entre os jovens, com relação ao jogo desigual tem se perdido. E eu trouxe aqui algumas frases que são comuns dentre as frases que os jovens costumam usar. Na minha igreja não há bons rapazes para se namorar. Isso as mulheres falam e os homens também falam, não é só um. Meu namorado ou minha namorada não é adventista, não é cristão, não é da igreja, mas é mais cristão do que muitos adventistas que eu conheço. Já procurei, mas não encontrei ninguém que me atraia na igreja. Essa daqui parece a frase de Sansão, né? Ninguém que me atraia na igreja, os olhos. Outra frase. Ele ou ela é super compreensivo e não me impede de viver a minha fé. Outra. Eu tenho certeza que ele se converterá futuramente. E outra, que essa daqui é uma das mais perigosas. Eu conheço um casal que se casou em jugo desigual, mas depois ele se converteu e hoje vivem felizes na igreja. O primeiro ponto, essa é muito perigosa porque nós não devemos tomar, por exemplo, outros casais. Nós devemos seguir aquilo que a Bíblia nos diz, aquilo que a Bíblia orienta. E eu gostaria de dar um testemunho aqui sobre isso, né? Porque a minha esposa, ela não era da igreja até então, quando nós voltamos a nos conversar. Nós conhecemos desde pequeno, então, mas antes de nos casarmos, nós voltamos a conversar e ela não era da igreja e eu era. E a primeira coisa que eu fiz antes de qualquer coisa, antes de qualquer namoro, antes de qualquer pensamento, foi oferecer o estudo e dar o estudo. E quando ela estava com o batismo marcado, a gente começou a namorar. E viemos a nos casar, hoje estamos casados e temos o nosso neném. Então, o que eu digo aos irmãos, por mais que tenham esses exemplos assim, se por algum acaso passou um pensamento de
pode se converter, eu já vi casos assim. Antes de qualquer relacionamento, tente a conversão, ofereça um estudo, dê o estudo e espere pela decisão da pessoa. Você não deve inverter as ordens, primeiro eu vou ter um relacionamento, eu vou casar e depois eu vou tentar converter, porque depois a coisa fica diferente. Depois você pode não ter essa conversão. Antes se converter, sim, mas depois fica tudo muito mais difícil. E eu já conheci um casal que um era e outro não era, já estavam casados e depois o outro vai se converter, mas não é a via de regra, normalmente é o contrário. Às vezes, normalmente tende inclusive a afastar aquele que é o fiel. Hoje em dia há muito imediatismo com as coisas. Os irmãos, principalmente os jovens, é tudo muito depressa hoje nas nossas vidas, o tempo é muito corrido, então quer tudo para ontem. Não conheci ninguém agora ainda, então, mas eu conheci a pessoa que está aí de fora. E o que eu digo aos irmãos que estão com esses problemas, tenha calma, porque todas as coisas acontecem no tempo de Deus. E aqueles que são fiéis, eles colhem os frutos da fidelidade. Se Sansão tivesse tomado uma atitude diferente, ele teria uma vida diferente. Se a preocupação de Abraão e Sara não fosse essa, Isaac teria uma vida diferente. Então, um relacionamento, um casamento, que é um plano de Deus para a vida do ser humano, para a vida de um homem e de uma mulher, ele deve ser pensado e seguido aos planos de Deus e não aos planos dos homens, não aquilo que o homem quer. Mas ele é melhor do que muitos cristãos, mas ele não é cristão, ele não compartilha os mesmos valores. E quando vocês tiverem filhos, como é que vai ser? E se você pensa que o namoro é só um namoro, já está errado, porque um namoro deve ser um preparo para o casamento. Se você começa a namorar, pensa em namorar sem pensar em casar, está fazendo a coisa errada. Então tem que tudo ser meticulosamente planejado, tem que ser tudo pensado, tem que tudo ir de acordo com a vontade de Deus, com os planos de Deus. Então, eu respondendo a pergunta, se casar com alguém que é incrédulo é pecado, pelo que a Bíblia nos orienta a fazer, se a Bíblia diz para não fazermos e nós fazemos, então eu acredito que isso seja um pecado, sim. Então, se você é crente e você está em um noivado com uma pessoa descrente e você vai casar, então ainda há tempo de cancelar o casamento, porque não é a vontade de Deus que o justo se una com o injusto. Mas é bom, mas o ser bom não é os valores de Deus. Muitas pessoas que são boas na terra hoje vão rejeitar a Cristo e vão se perder, porque o único que é verdadeiramente bom é Cristo. A partir do momento que você é bom, mas você não conhece a Cristo, você ainda pode salvar, mas a partir do momento que você conhece, você rejeita, você já não é mais bom. Isso é um ponto importante, porque nós temos que olhar para o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz para fazermos de uma forma, nós devemos fazer de uma forma. Porque Deus já sabe de todas as coisas. Ele sabe como devemos agir para que nós não soframos lá na frente. Então, sim, é pecado. Mas tem um ponto importante aí no é pecado, para finalizarmos. Mas eu já sou casado. Ele já era, casei com ele descrente, não sabia. Não vá descasar, porque aí você tem que levar a luz para sua casa. Você tem que ser tentar levar Cristo para seu esposo, para sua esposa, agora que você já é casado. Se fosse antes, daria para cancelar. Depois não. Depois que uniu, não separe. E a Bíblia nos orienta a isso também. Ou então os dois eram descrentes e agora depois do casado se tornou crente, também não separe. Você tem que ser a luz no seu lar. Você tem que mostrar na sua vida, no seu testemunho, o como Cristo te transformou e te mudou, para que o seu cônjuge também sinta essa necessidade de ter essa transformação pessoal nele. Certo? Então vamos lá, para resumir. Se for para namorar um crente com um descrente, o que a Bíblia diz? Não. Noivar um crente com um descrente? Não. Casar um crente com um descrente? Não. Já estou casado. Que você leve a luz para o seu lar, da forma como você está. Que você leve a Cristo ao seu lar. E que ore intercedendo pelo seu cônjuge para que ele possa se converter.
Bom, espero poder ter ajudado aos irmãos que tiveram essa dificuldade. Muitos irmãos têm essa dificuldade. Esperamos que possamos fazer alguma coisa, orar pelos irmãos que estão enfrentando essa luta de encontrar alguém para se relacionar, porque Deus não fez o homem ou a mulher para ficar sozinho. Que então convido aos irmãos que orem também pelas pessoas que estão sozinhas, que estão procurando algum companheiro para enfrentar essa vida e essa luta, para rumarmos a Canaã Celestial juntos em casais. Convido aos irmãos a fecharem os olhos para orarmos. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez podemos abrir a Tua palavra e estudar, Senhor amado. Pai querido, te pedimos que o Senhor esteja nos concedendo sabedoria no nosso agir, para que façamos tudo conforme a Tua vontade, Senhor amado. Que possamos, Senhor, deixar o Teu Santo Espírito nos guiar. Pai querido, te pedimos que o Senhor esteja olhando pelos solteiros da nossa igreja, que eles possam tomar decisões sábias conforme a Tua vontade, Senhor amado. E para os casais, que possamos um ajudar ao outro, os casais crentes, um ajudar ao outro nos caminhos da Canaã Celestial, que possamos chegar lá juntos, e um casal de um crente com um descrente, Senhor, que esses casais, o crente possa ser a luz dentro do seu lar, Senhor amado. Pai querido, te pedimos também por tantas as pessoas que estão sofrendo por essa doença que tem assolado o nosso mundo, Pai querido. Pai querido, te pedimos que o Senhor nos abençoe, nos guarde, proteja os nossos lares, proteja o nosso caminho, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.